Nós estamos no Vanguarda Comunidade de hoje falando das desvinculações familiares e das consequências que isso traz para as crianças, que muitas vezes acabam sendo manipuladas por um ou por outro membro do casal, né, prejudicando a identidade do pai ou da mãe, dependendo do que o filho ouve. O pai atacando a mãe e falando para o filho, ou a mãe atacando o pai e usando o filho nesse sentido. Eu tenho aqui comigo a Cristiane Pinho, que é advogada de Jacareí e que conhece bastante esse assunto, porque infelizmente tem acontecido demais. E às vezes a razão da separação do casal é porque um ou outro encontrou uma outra pessoa. Exatamente. Tá aí. E aí o que foi deixado, de repente pode se sentir no direito de usar o filho para denegrir ainda mais a imagem do companheiro ou da companheira. Tem acompanhado casos assim, Cristiane? Muito, Carlos, muito. Estopim de brigas familiares, de brigas entre pais e mães, quando o outro assume um outro relacionamento. Às vezes, 2, 3 anos após o relacionamento, a relação vem boa, todo mundo está em paz, o outro assume um outro relacionamento, nem é o que foi motivo do divórcio, e aí acabou a minha possibilidade de voltar. Entendi. Então vamos compreender bem. Acabou o casamento, já está separado, às vezes e lá na frente bem. começa a namorar outra pessoa. Exatamente. Isso é motivo, então, de muito intriga, muito problema dentro de casa. É motivo, a gente verifica no dia a dia, parece meio ponto comum. Acontece muito quando um ainda tem expectativa de voltar para aquele relacionamento. Então, o relacionar-se com outra pessoa é ponto final para aquela expectativa de voltar a existir aquele convívio familiar, pai, mãe e filhos, né? Aquele casamento ser retomado. E aí, nessa hora, a gente vê muitas mudanças de comportamento. Então, é nessa hora que vem muita gente para o escritório para modificar visitas. É porque o meu filho não vai sair com ele quando ela estiver com aquela pessoa, né? Então, é aquela posse, não deixar que o pai continue a sua vida de forma tranquila, ou a mãe continue a sua vida de forma tranquila com uma outra pessoa. Eu não permito que meu filho conviva com aquela pessoa. Mesmo depois de algum tempo separado? Mesmo depois de algum tempo separado. Não é o mais comum, mas ainda assim a gente verifica isso, né? Então, usa-se a criança... Eu acho que a mesma posse que se tem dentro daquele relacionamento, se tem com aquele filho. E a gente tem que entender que o direito de visitas, ele é um direito muito mais da criança do que do pai e da mãe. Né? O pai tem todo o direito, o não guardião, ele tem todo o direito a conviver com a criança. É o que a lei determina, então. Determina, exatamente. O direito que a criança tem de ter os dois próximos. Os dois próximos. Tanto que veio também a guarda compartilhada, para permitir que o pai deixe de ser aquele pai de 15 em 15 dias, né? A visita quinzenal. Eu, no meu escritório, toda separação, todo divórcio, a gente tenta colocar, pelo menos uma vez na semana, o contato daquele pai com aquele filho, quando a gente não tem a possibilidade da visitação livre. E o juiz dá respaldo para isso? Dá respaldo. O Poder Judiciário, ele tem todo o interesse de manter a família o mais unida possível. Isso é questão de integridade da criança. Sim, né? Exatamente. O direito de família, Carlos, ele tem, a lei ela é muito ampla, ela não fixa pontos. O pessoal, mas como que é a questão de pensão alimentícia? Existem parâmetros, mas a lei não determina que seja assim ou seja de outro jeito. Por quê? Porque cada família é individual, cada criança tem uma necessidade diferenciada. Quando os pais conhecem essa realidade, a gente não tem problema. Quando não conhece, é que a gente vai para uma briga judicial para que cada um prove as suas possibilidades e as suas necessidades. A possibilidade de pagar e a necessidade da criança em ter aquela pensão alimentícia. Você falou de pensão. A pensão é outro fator... Outro fator primordial para primordial gravíssimo, né? Que causa muitas confusões. Né? Quanto pagar, como pagar... a pessoa que não paga vai para a cadeia mesmo? Vai. É a única forma de prisão civil hoje efetiva dentro do Brasil, exatamente. Então, você é preso pelo não pagamento das últimas 3 pensões alimentícias e das que se vencerem no curso do processo. Porque, às vezes, um processo, para localizar um pai, às vezes nós levamos 1 ano. Então, ele tem que pagar todo esse período para sair de uma eventual prisão civil se ela for decretada pelo não pagamento. Né? E também é uma forma de manipulação e de alienação também, porque quando você priva o seu filho de alimentos, você o priva de um desenvolvimento mais sadio, né? Então, não é só o guardião que pode fazer alienação parental, né? Não é só o guardião que modifica a vida da criança. Porque o que a gente vê? Quando o pai não paga pensão, quando ele não colabora para o sustento dessa criança, a mãe tende a ficar sobrecarregada. Perfeito. E aí cria aquele vínculo, né? aquele ciclo vicioso. Isso. O pai não é bom porque não paga pensão, porque não te ajuda. O pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai e a criança fica naquele meio sem saber
quem é bom, quem é ruim, o que eu tenho para mim de pai e mãe. Às vezes, o maior argumento do pai que dificulta o pagamento da pensão é que o dinheiro que está sendo exigido pela mãe não é justo. Não está dentro da realidade, ele não ganha o suficiente para pagar aquilo. E como é que fica nesse caso? Pensando no lado de cá, do pai que não tem o suficiente para pagar. É uma situação complicada, porque quando a gente tem um casal, hoje a maioria das pessoas trabalham fora, homens e mulheres, nós temos 100% de renda dos dois, unidas para um fim familiar. Quando você se separa, quando há o rompimento dessa família, normalmente quem fica com a criança, ela vai continuar disponibilizando 100% do salário dela. E aí a fixação, a praxe forense ainda é um terço do salário, né? Os 30%, 33% do salário daquele que é o alimentante. No caso, a maioria dos casos ainda do pai. Então, a mãe, por seu lado, fala, mas se você usava todo o dinheiro para a família, agora 33 você acha que dá? E o pai fala, mas eu tenho que manter um outro aluguel, eu tenho que manter eu tenho que reconstruir minha vida. Então, é uma situação difícil, que eu acho que a gente realmente nunca vai agradar ambas as partes, mas é o que eu falo, se as partes conhecem as necessidades daquela criança, elas vão buscar meios vou buscar uma renda maior, porque as minhas necessidades hoje são maiores. É difícil? É um pouco utópico? Mas eu acho que é o que a gente tem que buscar quando a gente divide uma família e todo mundo vai ter perda, inclusive a vida familiar ela tem que ser modificada, gastos têm que ser resumidos, as coisas têm que ser supérfluas, têm que ser tiradas da vida, mas a gente tem que tentar fazer, volta-se para o mesmo fim. Já há o rompimento, a criança já sofre com aquilo. Então, o que a gente vai tirar mais dessa criança? Eu já vi situações em que a mãe acusou o pai de praticar abuso sexual contra a filha, quando isso não tinha acontecido, justamente para poder ficar com a filha mais próxima e denegrir a figura do pai. Já enfrentou situações assim que trazem... É uma gravidade muito... Esse eu acho que é o pior desses assuntos da questão da alienação parental e foi um grande vertente para a criação dessa lei. Da lei, né? Para afastar o pai de um direito de visitas, para magoar exatamente o cerne da questão, né? Esse pai abusa dessa filha. E o que os juízes fazem diante de uma situação dessa? Você não sabe se a criança está tendo ou não, sofrendo ou não essa violência. Porque como é que ela acontece? A mãe começa, dentro da cabeça do filho, da filha, a colocar questões. Seu pai faz isso quando está com você? Seu pai faz isso? E a criança, ela não tem capacidade de entendimento. Uma criança de 3, 4 anos, e ela começa a ouvir aquilo, e às vezes um ato que o pai vai dar banho na criança. Para um pai que não tem outra pessoa para cuidar, ele vai ter que dar banho numa filha, por exemplo. E aí, ao tocar na filha, é o toque de um pai que está dando banho, eu não estou fazendo absolutamente nada diferenciado. Mas a criança, vindo com aquela informação deturpada dentro da família, e não é só a mãe que faz, viu, Carlos? É muito importante que a gente verifique que a alienação parental, ela foge do âmbito pai e mãe. Ela vem de avós, ela vem de tios, ela vem de pessoas próximas do contato da criança. Cuidadores que estão ali. Sim, que buscam denegrir a imagem do outro, né? Isso é alienar parentalmente. É você falar mal do outro sem razão de ser, né? Primeiro que a criança deveria ser poupada de qualquer forma. Mas quando não existe o fato... usa isso para poder denegrir a imagem do outro. Sim, exatamente. Olha, essa é uma questão muito delicada. Eu quero retomar esse assunto agora no nosso próximo bloco, quando a Cristiane Pinho, advogada de Jacareí, vai deixar dicas importantíssimas para você que pode estar enfrentando essa situação, para ter na justiça um respaldo para as decisões a serem tomadas, sempre tendo em foco preservar a qualidade de vida e a qualidade de vida emocional das nossas crianças. Até já.